Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. E eu queria começar uma série chamada As Características, Traços de Caráter, como chamamos o caráter de um filho de Deus. O que um filho de Deus busca. E eu vou ser honesto com vocês. A razão pela qual eu decidi fazer isso é porque eu estou vendo e ouvindo algumas coisas malucas sendo ensinadas nas igrejas. Uma igreja agora tem uma clínica de aborto dentro dela. Outra igreja está cultivando maconha nos campos dos fundos, cultivando maconha legalmente. Outro pastor acabou de inventar uma doutrina de que Deus não se importa se você faz sexo antes do casamento. E então eu pensei, sabe de uma coisa? Quantos se lembram de quem foi Vince Lombardi? Um dos maiores treinadores de futebol americano. Um dia ele se reuniu com um time, jogadores profissionais, e ele entrou na sala, pegou a bola e disse: "Senhores, vamos começar do começo. E isto é uma bola de futebol. Então nós vamos começar do começo e vamos falar sobre os traços de caráter de um filho de Deus." E sabe, quando o Tiz e eu fomos pastores na nossa primeira igreja em Santa Fé, no Novo México, e eu perguntei a Ana quantos anos você tinha, e eu e ela tínhamos cerca de 3 anos. E em Santa Fé, nós vimos 6.000 adolescentes. Fizemos muito evangelismo de rua, estávamos sempre nas ruas, testemunhando para as pessoas, ganhando almas para Jesus. E vimos 6.000 adolescentes entregarem suas vidas ao Senhor em 3 anos. Os tribunais começaram a mandar os jovens para nós, ao invés de mandá-los para as prisões. Tiz e eu tínhamos jovens morando conosco, tínhamos casa para meninos e meninas por todo lado, tentando cuidar de todos esses jovens saindo das ruas. Mas por causa disso, houve uma certa denominação religiosa, não vou dizer qual, mas era de Roma. E o líder deles, seja lá como chamam o líder principal em 4 estados, declarou que se alguém deixasse seus filhos irem à nossa igreja, eles acabariam indo para o inferno. E eu, como pastor, Tiz e eu éramos novos no ministério e de repente nós começamos a ouvir as pessoas dizendo essas coisas sobre nós. Foi muito confuso e eu me lembro que estava sentado em casa pensando: Deus, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? E de repente Ana, com uns 3 anos, sentada em sua cadeirinha, começa a gritar: "É Jesus! É Jesus! É Jesus!" E Tiz corre até ela e pergunta: "Onde?" E Ana diz: "Bem ali, mamãe, tá vendo? Bem ali, é Jesus, é Jesus!" E eu entrei e disse: "Ana, o que? E ela respondeu: "Papai, é Jesus, olha, é Jesus." Ela estava vendo Jesus. E eu perguntei: "E ele disse alguma coisa?" E Ana, com 3 anos, me olhou e disse: "Papai, ele mandou te dizer, pregue a palavra dele. Pregue a palavra dele." E eu pensei, veja só, ela era uma criança de 3 anos e viu Jesus. Se Jesus entrasse nesta sala hoje, nós reconheceríamos. Nós temos quadros de Jesus, pinturas mas a verdade é que ninguém sabe realmente como Jesus se parece. Ninguém sabe não. Então, se Jesus entrasse nesta sala, nós veríamos de fato Jesus. Mas a verdadeira pergunta, e é isso que eu quero apresentar nesta série, é quando você entra em uma sala, as pessoas veem Jesus? Houve uma época em que gregos foram a Jerusalém para a Páscoa e eles disseram estas palavras: "Nós queremos ver Jesus." E pessoal, com tudo que está acontecendo por aí, com tudo que está sendo ensinado, com toda essa loucura, o mundo precisa ver Jesus mais do que nunca. Então, a pergunta que eu quero fazer é: quando alguém vê você ou a mim, eles estão vendo Jesus? Leia comigo em Lucas capítulo 10, começando no versículo
25. Agora, originalmente eu ia falar sobre Mateus capítulo 22. É o mesmo versículo, mas em Mateus termina com uma pergunta. E em Lucas termina com uma ilustração. Vamos ler então, versículo 25. E eis que certo doutor da lei se levantou, testando a Jesus, e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como você a lê? Então este homem está perguntando a Jesus, tentando enganá-lo. E ele diz: como eu herdo a vida eterna? E Jesus respondeu: o que diz a palavra de Deus? Como você interpreta o que a palavra de Deus diz? E então ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondestes bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e espancaram-no, e retirando-se, deixaram-no meio morto. Por acaso descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, de igual modo. Também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nele azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu lhe pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Deixe-me colocar desta forma: qual desses 3 se parece mais com Jesus? E sabe, é interessante, eu li essa história por muitos anos. Você leu a história dos samaritanos e da última vez que estivemos em Israel, fui convidado a ir até a Samaria e falar para 700 líderes políticos da Judéia e Samaria. E depois essas mulheres vieram até nós e disseram: nós não somos judias, somos samaritanas. Você iria até a nossa vila e falaria sobre a terra de Israel? E eu nem sabia que os samaritanos ainda existiam. Mas ao conhecê-los, eu fiquei pensando quantos bons samaritanos ainda existem na igreja hoje. Então veja essa história. O homem chega até Jesus e, tentando enganá-lo, pergunta: qual é o maior de todos os mandamentos? No judaísmo existem 613 mandamentos. E eu e você olhamos principalmente para os 10 mandamentos. E ele disse: qual mandamento é maior e mais importante que todos os outros? No livro de Mateus, Jesus responde a essa pergunta e diz: ame a Deus de todo o seu coração. Mas então ele diz: esse mandamento é igual àquele mandamento. Ame a Deus de todo o seu coração, ame com toda a sua força, ame com toda a sua mente. Mas esse mandamento é igual o de amar a Deus. Ame o seu próximo como a si mesmo. E então, nessa escritura, Jesus dá uma ilustração. Vem um pastor e vê um homem em necessidade. E a Bíblia diz que ele atravessou para o outro lado da estrada. Ele nem sequer passou do lado e perguntou: você está bem? Ele passou para o outro lado da estrada. Para mim, isso de fato não mostra Jesus. Então vem um judeu, um levita. E assim como o rabino, ele vê o homem e também passa pelo outro lado da estrada. Mas aí vem um samaritano, que em muitos casos era o inimigo
desse homem e ele vê, cuida dele, ele trata suas feridas, o coloca em seu jumento, leva para a hospedaria e diz ao estalajadeiro: se você gastar algo mais, eu pagarei quando eu voltar. E então Jesus pergunta: qual desses foi o próximo daquele homem em necessidade? Bem, deixe-me colocar dessa forma. Qual deles é mais cristão? Qual deles parece mais com um espelho de Jesus? Sabe, quando eu penso em Jesus, quando comecei a escrever esta série, eu estava anotando, Deus estava falando comigo, e eu estava orando na minha mesa. A primeira coisa em que pensei quando pensei em Jesus foi um homem gentil. E quando eu olho para Jesus, lembro de quando eu me converti e assistimos o filme The Gospel Road, e eu não entendia nada sobre céu e inferno, não sabia o que era nascer de novo, mas eu olhei para aquele cara e eu sabia que ele era um ator. Mas eu olhei para ele interpretando Jesus e ele parecia ser uma boa pessoa. Foi isso que me atraiu. Parecia que Jesus era uma boa pessoa. Quando estávamos na Marcha dos Vivos, nós estávamos no avião voltando da Marcha dos Vivos, que é quando 8.000 judeus e um punhado de nós cristãos caminhamos do campo do extermínio de Auschwitz até Birkenau. E era um 80º ano da libertação dos campos. Então, Israel trouxe 80 sobreviventes do Holocausto e eu estava sentado no avião. Katie estava do outro lado, Anna estava no outro corredor. Katie estava sentada ao lado de uma senhora idosa que acabou sendo uma sobrevivente. E ela contou a história de que os nazistas vieram e mataram quase toda a sua família, todos os seus parentes. Ela e a mãe sobreviveram. E a forma como sobreviveram foi que eles chegaram a uma fazenda de porcos que era administrada por uma mãe cristã solteira. Ela tinha 2 filhos. Sem marido, ela tocava a fazenda de porcos e por 3 ou 4 anos ela escondeu 15 pessoas na fazenda dela. Quando esses anos se passaram, descobriram que aquela mãe solteira, estava escondendo mais 4 ou 5 pessoas no celeiro. Essa mãe solteira comprou mais porcos para esconder o cheiro de gente vivendo embaixo da terra por 3 ou 4 anos. E eu penso que essa senhora está viva hoje porque essa mulher mostrou atos de bondade. Ela não leu as escrituras para ela, não citou versículos, não tentou forçá-los a se converter. Ela demonstrou o amor de Cristo. Quando eles viam ela, eles viam Jesus. Atos de bondade é o que significa ser cristão. A palavra bondade em hebraico significa chesed. E a bondade é o valor central de tudo na Bíblia. Havia um grande rabino na época de Jesus. Muitas pessoas acreditam que Jesus estudou com esse grande rabino. O nome dele é Hillel. E um gentio veio até ele e disse: se você puder me dizer toda a Bíblia, enquanto estiver em pé com um pé só, então eu acreditarei que há um Deus. Hillel levantou um pé e disse: não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Então ele pôs o pé no chão e disse: isto é toda a Bíblia. Todo o resto é apenas comentário. Então veja o que Deus está dizendo. Ame as pessoas, seja bom com as pessoas, seja gentil com as pessoas. Essa é toda a Bíblia. Todo o resto é amar a Deus e amar ao próximo. Esses 2 são iguais. A Bíblia diz que se dizemos que amamos a Deus... Agora, eu quero que pense nisso. Se dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo. Se dizemos que amamos a Deus, mas não somos gentis com o nosso próximo, então a verdade não está em nós. Agora, isso pode significar que se dizemos que amamos a Deus, mas não amamos nosso próximo, nós não amamos nosso próximo porque ele tem cor diferente da nossa. Nós não amamos nosso próximo porque ele pertence a uma denominação diferente da nossa. Sabe, quando eu me converti, alguém me perguntou qual a sua denominação e eu era um viciado em drogas e eu
Eu aceitei Jesus e fui contar no trabalho. Adivinha, eu nasci de novo. A senhora que gerenciava a empresa, que era cristã e anciã da igreja dela, e nunca me falou uma palavra sobre Jesus, a primeira coisa que ela perguntou foi: qual denominação? E eu disse: aquela que tem Jesus. Eu nem sabia o que era batista, ou presbiteriano, ou luterano, ou católico, sabe? Eu acho que Deus nem sabe o que é batista, ou luterano, ou presbiteriano. Eu acho que Ele sabe que quando somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Amém? Então, se dizemos que amamos a Deus, mas não amamos nosso próximo, a Bíblia diz que a verdade não está em nós. Podemos olhar isso de duas maneiras. Podemos dizer que amamos a Deus, mas não amamos nosso próximo, e Deus diz: isso não é verdade. Você não pode dizer que me ama e não ama o seu próximo. Agora pense nisso. É tão simples, mas tão profundo. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, a maneira como tratamos as pessoas reflete totalmente o nosso relacionamento com Deus. Deixa eu repetir isso. Cada um de nós, cada pessoa, foi feita à imagem de Deus. Segundo a sabedoria judaica antiga, a maneira como tratamos as pessoas é um reflexo direto do nosso relacionamento com Deus. Quando nós morávamos na Austrália, acho que já contei essa história. Havia um comercial na TV, uma menininha estava no balanço e uma criança asiática passava, depois uma criança aborígene passava e outra criança diferente passava. Então a mãe vinha buscar a menina, a gente só via a mãe da cintura para baixo, segurando a mão da criança. E a criança perguntava: mãe, de que cor é Jesus? E a mãe responde: querida, Jesus é a luz do mundo. E luz pura é composta de todas as cores do arco-íris. Então, se dizemos que amamos a Deus, mas não amamos uns aos outros, em certo aspecto, Deus está dizendo: você não está dizendo a verdade. Você não pode amar a Deus e não amar o seu próximo. Não dá. É impossível, porque o seu próximo foi feito à imagem de Deus. Mas o outro lado disso, escute isso, o outro lado disso é que se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, a verdade não está em você. Pense assim, a verdade que você conhece te libertará. Então, se eu digo que eu amo a Deus e você diz que ama a Deus, mas não demonstramos bondade e amor às pessoas, então a verdade que Deus quer nos dar não consegue entrar em nós. Deus tem, como o pastor Sean disse, nós não precisamos encontrar dinheiro, o dinheiro está tentando nos encontrar, certo? Eu concordo com isso, 1000%. Deus vai nos mostrar onde está o emprego, como investir em um negócio, seja o que for, Deus vai nos mostrar isso. Mas se não estivermos amando uns aos outros, essa verdade não consegue entrar em nós. Deus vai nos mostrar como ser pai e mãe, Deus vai nos mostrar isso, vai nos mostrar aquilo, mas se não estivermos amando as pessoas, essa verdade que traz revelação para todas as áreas da nossa vida através do Espírito Santo, esta verdade não pode entrar em nós. Jesus disse estas palavras. Ele disse: siga-me. Essa palavra seguir em hebraico é uma palavra interessante. Ela significa espalhar o que eu sou. Quando as pessoas nos veem, elas veem uma imagem espalhada de Jesus. Agora, nenhum de nós pode chegar a esse nível, mas nós podemos tentar. Precisamos pensar como Jesus parecia. Sabe, uma das minhas histórias favoritas da Bíblia é a mulher pega em flagrante adultério. Certo? Não é como se ela estivesse sendo acusada de algo que ela não fez. Ela foi pega fazendo aquilo. As pessoas religiosas queriam apedrejá-la. Pessoas religiosas adoram apontar o dedo. Mas Jesus estendeu a mão e disse: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela disse: ninguém está aqui, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno.
vai e não peques mais. Sabe, Tiz e eu estamos pastoreando há muito tempo e praticamente todas as nossas igrejas foram construídas com pessoas das ruas. Nós íamos evangelizar, fazíamos evangelismo de rua o tempo todo. E então, nossas igrejas estavam cheias de pessoas como eu. Temos, acho, algumas pessoas do Desafio Jovem aqui, onde vocês estão. Nós amamos vocês. Obrigado por virem. Vocês são incríveis. Amém? Jesus olhou para a mulher pega em adultério e ele não se achou superior demais para falar com ela. Ele estendeu a mão, tocou nela e acolheu-a e disse: vai, não peques mais. Quando Jesus diz siga-me, ele está dizendo: quero que você seja a imagem espalhada de mim, quero que você seja exatamente como eu. Paulo diz em 1 Coríntios 11 que devemos imitar Cristo. Imitar a Deus. Em Efésios 5, ele diz: imite a Deus porque você é filho de Deus. Quantos já ouviram a expressão tal pai, tal filho, e tal mãe, tal filha? Isso é o que Deus está dizendo. Ele está dizendo: quero que você olhe para o que eu sou e então quero que você espalhe isso, quero que você reflita isso. Sabe, eu estava contando ao pessoal lá atrás, eu não sei como entrei nesse site, mas eu recebo coisas de um site, algo sobre notícias cristãs. E o que é, na verdade, é como um jornal sensacionalista cristão, relatando todas as coisas ruins sobre outros cristãos. E eu fico pensando, como chegamos a esse ponto? Nós deveríamos estar falando sobre as coisas boas, deveríamos estar falando sobre nossos filhos sendo convocados para jogar futebol, sobre nossos filhos recebendo bolsas de estudo. Deveríamos estar falando disso, sobre as coisas boas, não celebrando as coisas ruins que estão acontecendo. Agora, aqui é onde fica interessante. Na sabedoria judaica antiga, diz que temos eu vou dizer isso em português. Nós temos uma exigência diária de sermos bondosos. Agora, quero que você pense nisso. A base do judaísmo, que é a base do cristianismo, diz que nós temos uma exigência diária de sermos bondosos. Sabe, falamos sobre Steadcar, dar caridade, e o Kenny teve uma ótima ideia. Ele disse: por que não colocamos dinheiro ao lado da nossa caixa de Steadcar? E quando acordarmos de manhã, a primeira coisa que fazemos é colocar algo na caixa de caridade, começando o nosso dia com um ato de bondade. Mas vamos além disso. Vamos além, e eu faço isso, Kenny. Foi uma ótima ideia. Tenho uma pilha de dinheiro ao lado dela. Toda manhã eu me levanto e digo: Modeni, Deus, eu te dou graças, e eu lavo minhas mãos, preparo-me para ouvir a voz de Deus e faço um ato de bondade, porque toda vez que Deus está prestes a me abençoar, Ele primeiro me dá a chance de ser uma bênção. Que maneira maravilhosa de começar o seu dia. Começando o seu dia fazendo um ato de bondade que vai para outra pessoa. Amém? Mas Steadcar e bondade são duas coisas diferentes. Steadcar é um ato de caridade. Bondade é uma emoção que vem do nosso coração. Então Deus diz: eu quero que você... Eu exijo isso de você. Eu exijo isso de cada um de vocês. Agora, eu quero que coloquemos isso em prática. Deus está dizendo para nós, a partir de agora, hoje, Ele exige de nós que façamos um ato de bondade todo santo dia. Todos digam amém. Deixe-me dizer isso novamente. Quando eu li isso, eu estava escrevendo isso, depois eu fui estudar certos livros que eu tenho. E quando li isso, Deus exige de mim que eu seja bondoso com alguém todo santo dia. Eu fiquei olhando para aquilo e pensei: uau, isso é incrível. Que forma maravilhosa de viver! Sabe, as pessoas sempre me perguntam: pastor, o que mais mudou em você ao estudar as raízes judaicas antigas do cristianismo? E eu digo para as pessoas o tempo todo: fácil é a maneira como eu trato as pessoas. Porque a base de conhecer a Deus é como nós tratamos as pessoas. Então, Deus diz: eu quero que você cresça em sua piedade, fazendo um ato de bondade todos os dias.
E então eu continuei lendo e dizia: aqui está o porquê. Toda vez que você faz algo maldoso, isso afeta o seu caráter. Toda vez que você faz algo bondoso, isso afeta o seu caráter. Se eu sou maldoso, eu sou como o diabo. Bom, deixa eu falar de outra forma. Se você é maldoso, você é como o diabo. O diabo vem para o quê? Então, quando somos maldosos, somos como o diabo. Jesus veio para nos dar vida. Então, quando somos bondosos, somos como Cristo. Portanto, a sabedoria judaica antiga diz: pratique a bondade todos os dias, e isso mudará o seu caráter. Sabe, houve um homem que eu conheci, um grande homem de Deus, e ele me disse algo, provavelmente, há 45 anos. Ouça o que ele disse. É assim que você sabe que alguém é um grande líder para o reino de Deus. Um grande líder é alguém que ama pessoas que não podem fazer nada por ele e que ama pessoas que não podem fazer nada para ele. Sabe, nós amamos pessoas se podemos ganhar algo delas. Nós amamos pessoas se elas podem fazer algo por nós. Mas um grande líder, um grande filho de Deus, é alguém que ama as pessoas, não importa o quê. Não porque elas podem fazer algo por você, não porque elas podem fazer algo para você, mas porque nós somos filhos de Deus e devemos ser a imagem espelhada de Jesus. A mulher pega em adultério não podia fazer nada por Jesus. Ela não podia fazer nada para Jesus. Mas Jesus entendeu que, mesmo com suas falhas e defeitos, ela foi feita à imagem de Deus. Jesus disse estas palavras: eles lá fora saberão que nós aqui dentro pertencemos a Ele lá em cima por uma coisa. O que é? Amar uns aos outros. Deixe-me dizer de novo. Eles saberão que você é realmente cristão. Não porque você sabe citar versículos. Não sei se já contei isso, mas tínhamos um papagaio na Austrália. Já contei isso, tínhamos um papagaio dentro de casa. E eu ensinei ele a dizer: pague o dízimo quando as pessoas chegassem. Pague seu dízimo. Ele sabia dizer isso, mas não entendia. Ele não era cristão. Jesus disse: eles saberão que vocês são meus, eles saberão que eu sou o seu mestre, que vocês são meus discípulos, porque vocês carregam a Bíblia enorme. Foi isso que ele disse? Não, eu vou martelar isso até que entre na sua cabeça. Ele disse: eles saberão que vocês são meus discípulos porque vocês levantam as mãos e dizem: eu te amo, Senhor Jesus. Não, não foi. Há uma coisa em toda a Bíblia que diz, e é assim que as pessoas realmente saberão que você é cristão. Se você ama os outros. Você ama as pessoas. Você ama as pessoas brancas, negras, pardas, vermelhas, novas. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.